com prazer sempre renovado. Eu, Maria Tereza de Carvalho Soares, do Centro Espírita Irmã Sheila, da cidade de Juiz de Fora, inicio com você e para você, prezado ouvinte do Ser Espírita, o primeiro episódio da 4ª temporada. E sabe sobre o que vamos tratar? Das leis morais, que estão na 3ª parte do Livro dos Espíritos. Para melhor compreensão dessas leis, vamos dividi-las em 4 episódios. Portanto, hoje, no primeiro episódio, falaremos sobre a lei divina ou natural, sobre a lei de adoração e concluiremos com a lei do trabalho. Considerando que, por definição, o vocábulo lei encerra a ideia de uma regra, uma prescrição que emana de uma autoridade soberana, várias interrogações cercam a matéria, como, por exemplo, por que a designação de leis morais? Por que uma parte exclusiva foi destinada a elas no Livro dos Espíritos? Qual a autoridade da qual emana essas leis? Quais as consequências, penalizações pelo descumprimento dessas leis? O Espiritismo instituiu as leis morais como um código a ser seguido? Sabemos que o tempo de que dispomos é curto, mas temos conosco Daniel Salomão, jovem espírita, muito dedicado, estudioso, palestrante, trabalhador da Seara do Cristo na Fundação Espírita Aurílio Braga Esteves, também da cidade de Juiz de Fora, que terá a tarefa desafiadora de nos auxiliar esclarecendo essas dúvidas. Daniel, seja muito bem-vindo ao Ser Espírita. É um prazer enorme tê-lo conosco. E sem mais delongas, diante de tantos questionamentos sobre as leis morais, e mais especificamente sobre a lei divina ou natural, a de adoração e a do trabalho, como você pode auxiliar o nosso ouvinte no entendimento desta matéria? A palavra é sua. Em primeiro lugar, é um prazer e uma honra poder participar desse trabalho tão importante que o Departamento de Estudo do Espiritismo da AMJF tem desenvolvido. Falar das leis morais é falar, acima de tudo, de um conjunto de orientações dos Espíritos organizadas didaticamente por Kardec, que nos encaminham, no seu cumprimento, para uma situação de mais paz, de mais felicidade. São importantes porque, acima de tudo, são divinas, são de origem divina, como todas as demais leis que regem o universo. E ainda que Kardec tenha utilizado essa palavra, que tem o seu peso, a palavra lei, que reflete naturalmente a nossa linguagem, tanto da época de Kardec como nos dias de hoje, o que ele está nos colocando ali, acima de tudo, como nós dissemos, são orientações. E as consequências desse descumprimento, a avaliação, na verdade, desse cumprimento ou não, não é de um órgão externo, de um juiz, mas, na verdade, como nós vamos observar, é uma avaliação íntima, consciencial. E as questões que nós vamos trabalhar, vocês vão observar, vão mostrar que, como nós já dissemos aqui, seguir essas orientações, se esforçar por caminhar nessa direção, é caminhar na direção da felicidade relativa, claro, possibilidade que viver na Terra nos oferece. Então vamos em frente. A primeira questão, a questão que abre a 3ª parte do Livro dos Espíritos, da qual nós estamos tratando aqui, que é a questão 614, é muito interessante, porque ali Kardec pergunta a eles se a lei natural, se as leis da natureza são as leis de Deus. E na resposta os Espíritos vão dizer que sim. E há uma frase no meio do texto que é belíssimo, em que eles vão colocar o seguinte: as leis naturais são as leis de Deus, e o homem só é infeliz quando delas se afasta. Ou seja, a proposta dos Espíritos, a proposta de Kardec, a proposta de Jesus, que é uma proposta de felicidade, ela demanda essa busca, esse seguir determinadas condições
que vão nos colocar nessa posição, vão nos colocar nessa direção de mais paz interior. E é interessante que é fundamental que a gente perceba onde estão essas leis, onde estão essas orientações, né? E 7 questões à frente, a questão 621, desse primeiro capítulo, da terceira parte, os Espíritos vão dizer que essas leis de Deus, elas estão acima de tudo na nossa própria consciência. Olha que interessante. Nós já sabemos, ainda que, né, em geral, as desprezemos em prol de outros interesses, interesses materiais, né, que ainda permeiam as nossas vontades. Mas é interessante que os Espíritos, nas questões que se seguem, eles vão mostrando para nós que essa compreensão das leis de Deus, ela é progressiva, né? Com o tempo a gente vai entendendo mais, a partir das nossas reflexões, a partir das nossas experiências, claro, dos nossos acertos, mas principalmente dos nossos erros, né? Vamos apontando as melhores decisões ou direções a serem tomadas. E o cerne para nós, enquanto espíritas, né? Como é que eu vou dizer, a base maior para essas leis, tanto em termos da sua enunciação quanto da sua exemplificação, está em Jesus, que é o que vai apontar para nós a questão 625, né? Coloca Jesus como o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para nos servir de guia e modelo. Então, em Jesus a gente vai encontrar as melhores práticas, as práticas mais acertadas, lembrando, né? Para nossa própria felicidade. E ao mesmo tempo, pode parecer talvez, né, uma reflexão superficial, algo egoísta, né, essa preocupação com a própria felicidade, mas tem uma coisa que essa ética que Jesus nos propõe deixa bem claro, né? Não é possível você se preocupar com a sua felicidade sem se preocupar com a felicidade do outro. Não é possível você ser feliz, olha que interessante, sem agir pela felicidade da coletividade, sem agir pela felicidade da alteridade, né? Então isso é muito interessante. Então, nas questões que se seguem nesse primeiro capítulo, os espíritos vão colocando isso, né? Essa necessidade de desenvolvimento, essa necessidade de prática, de tentativa, de caminhar nessa direção, acima dessa moral enquanto conjunto de costumes, né? Que a sociedade nos apresenta, uma moral muitas vezes pautada pelo materialismo, pela busca de prazeres, de destaques, né? Aqui mesmo na Terra, a gente vai ver uma proposta espírita, né? A proposta cristã, acima de tudo, que é um convite, né? Nas suas bases éticas, né? Um convite a olhar para esse mesmo mundo com os olhos do espírito, né? Não com os olhos da carne, desenvolver um ponto de vista diferente. E é com esse objetivo que a gente vai ver, por exemplo, né, Kardec tentar organizar, tentar nos apresentar essas leis de Deus de uma forma muito didática, né, como ele vai fazer. A gente vai olhar, por exemplo, para as 2 últimas questões desse primeiro capítulo e vai ver ali a ideia do amor ao próximo como a si mesmo, como a base de tudo, né, o mandamento maior junto ao amor a Deus, né, que Jesus nos apresenta. Mas essa divisão didática, até tendo por imagem, né, a divisão do decálogo, né, dos 10 mandamentos, essa divisão das leis morais em 10, que vai facilitar o nosso entendimento do que efetivamente nós devemos fazer se queremos, né, alcançar uma condição de mais felicidade. Então, nesse vídeo, né, além desse primeiro capítulo, que é a base da terceira parte do Livro dos Espíritos, a gente vai desenvolver 2 dessas leis, né, que é a lei de adoração, nós vamos tratar agora, e para encerrar, a lei do trabalho. Ainda dentro da proposta desse primeiro capítulo da terceira parte, os espíritos vão nos colocar o espiritismo enquanto essa explicação complementar, enquanto esse esclarecimento adicional de muitas coisas que podem não ter ficado tão claras nos evangelhos. E já entrando no segundo capítulo que vai tratar da lei de adoração, uma das coisas que ficam claras ali é justamente essa postura respeitosa e compreensiva perante as demais religiões. Tá? Isso é muito importante. Quando a gente vai ver o que os espíritos vão nos trazer no que se refere à adoração, eles vão falar para nós o seguinte, olha, vão trazer para nós a adoração enquanto esse respeito, enquanto essa gratidão, enquanto esse amor sincero à divindade, esse amor sincero a Deus. E nesse sentido, esse tipo de postura pode ser encontrado em todos os povos, em todas as épocas da humanidade. Olha que interessante. Então é algo que está dentro de nós, é algo que é inato. E se é inato, se aparece em todas as regiões, em todas as culturas, em todas as épocas, vai dar origem a essas diferentes formas de se adorar a Deus, essas diferentes compreensões de como se adorar a Deus. O que nós vamos chamar hoje em dia, claro, de diferentes religiões. E aí há algumas questões, a questão 653, por exemplo, é muito importante em relação a isso, porque é aquela que vai nos mostrar que acima de qualquer adoração exterior, acima de qualquer postura material,
nessa ação de adorar a Deus, está o sentimento sincero, a verdadeira adoração do coração. Né? O que, de certa forma, já vai mostrar que não há apenas uma única forma de se adorar a Deus, não há uma forma mais correta, né, do ponto de vista exterior, né, mas sim do ponto de vista interior. Se não são necessárias do ponto de vista espírita certas posturas materiais, né, de adoração a Deus, nós reconhecemos, os espíritos vão nos esclarecer em relação a isso, que elas tenham certa utilidade para aqueles que com sinceridade se entregam a elas, que associam a essas posturas religiosas um sentimento sincero. Ainda que nós espíritas, né, repito, não sintamos necessidade de ter essas posturas que as demais religiões, os demais cultos demonstram, tá bom? O que os espíritos vêm mostrar para nós, o que mais importa é essa verdadeira intenção, é esse verdadeiro sentimento que se transforma em ação, não em contemplação. Né? A grande oração, vamos dizer assim, que as questões seguintes vão mostrar, né, são as boas ações. Essa é a melhor prece, como vai nos colocar, por exemplo, a questão 661. Né? E falando em prece, que é o nosso ato, vamos dizer assim, primordial de adoração, né? Os espíritos também vão colocar para nós que a prece, acima de tudo, é um ato de louvor. É um momento de pedir, sim, mas também é um momento de agradecer. Né? Isso é adorar a Deus, é essa gratidão, é esse amor, é esse respeito. Né? E a prece, esse ato de adoração é também, claro, uma abertura, é um recurso, né, que vai nos atrair os bons espíritos, que vai também, ou deve, nos colocar em posição de reflexão, em posição de autoanálise, de autoconhecimento. Olha que coisa interessante. Né? E nessa direção, os nossos companheiros espirituais vão nos auxiliar. A prece, acima de tudo, do ponto de vista espírita, do ponto de vista cristão, não é um passe de mágica, né? Não é algo que está aí para resolver automaticamente as nossas questões, de forma alguma, mas é um mecanismo de auxílio para que a gente mesmo possa resolver. Esse é o verdadeiro ato de aprendizado, esse é o verdadeiro ato de crescimento que a doutrina espírita nos propõe. Daí a gente não ter nunca essas expectativas de ter as nossas vontades, né? Nós que sabemos tão pouco do que precisamos, atendidas da forma como nós queremos, no momento em que nós queremos. A prece, acima de tudo, é essa abertura, é essa entrega, né, à verdadeira vontade de Deus. E falando em ação, ação no bem, naturalmente, o terceiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos vai nos apresentar a lei do trabalho, naquela divisão, nessa divisão didática que Kardec nos propõe da lei de Deus. E a famosa questão 675 já nos deixa claro a essência do capítulo, né? Quando os Espíritos vão nos colocar ali que trabalho é toda ocupação útil. Então, muito além apenas das nossas preocupações profissionais, muito além das nossas preocupações com o trabalho que nos dá o salário, que é claro, algo também importante, algo fundamental, mas que vai incluir todas as nossas ações úteis, né? Ou seja, em prol do bem, em prol da nossa coletividade, em prol do outro, em prol da caridade. A gente é convidado a encarar a vida na Terra, a vida corpórea, né, por Jesus, pelo Espiritismo naturalmente, enquanto uma experiência, enquanto um teste, enquanto uma oportunidade de crescimento, de aperfeiçoamento. E o trabalho justamente está inserido nisso. Por que o trabalho é importante? Né? Lidar com esses desafios que a materialidade nos coloca é justamente nos aperfeiçoarmos intelectualmente. Então o trabalho tem essa função também. Né? Agora, claro, se é um aperfeiçoamento intelectual, esse lidar com o outro, esse tratar com o outro e pelo outro, é também uma fonte de aprendizado moral. Né? E moral em que sentido? Por exemplo, né, se a gente olha para a necessidade do repouso, que é um dos itens que esse capítulo vai nos proporcionar. Se a gente está na vida na Terra, se a gente está encarnado, a gente tem as demandas do corpo físico e é necessário sim repouso para ele em alguns momentos, né? O que não pode ser confundido com ociosidade. Da mesma forma, há momentos da vida que nós estamos doentes, há o momento da velhice, né? Em que muitas vezes nós não conseguimos ter mais esse trabalho, e daí a importância de sermos apoiados por aqueles que têm saúde naquele momento. Né? E aí nós estamos falando de ética, né? De moral, trazer justamente essa importância do trabalho pelos pais, do trabalho pelos mais fracos, do trabalho pelos idosos, enquanto uma obrigação moral, uma obrigação de caridade da nossa parte. E esse capítulo também, ele é um daqueles que trata da educação, né? Na sua questão 685, item A especificamente. Se a gente está preocupado com um trabalho enquanto ocupação útil, de um trabalho no bem,
Kardec vai nos colocar claramente a necessidade da educação, não no sentido de instrução, não no sentido apenas de armazenamento de informações, né? Mas enquanto arte de formar caracteres, de incutir hábitos, né? E que hábitos? Hábitos éticos, né? Hábitos caridosos, hábitos que se preocupem com o outro e coloquem o outro, né? Nas suas ocupações, no bom sentido da palavra, de auxiliar, de apoiar, né? Ou seja, é uma educação que deve ser, a proposta dos Espíritos, a proposta de Kardec, não apenas com esses objetivos materiais, mas com os objetivos, acima de tudo, espirituais, né? Porque é dessa forma que a comunidade humana, é dessa forma que nós aqui, enquanto encarnados, naturalmente, claro, desencarnados, vamos conseguir encontrar e desenvolver uma sociedade mais justa, uma sociedade mais amorosa, uma sociedade mais caridosa e, claro, né, na qual estaremos cada vez mais felizes. E assim nós encerramos esse primeiro episódio, vamos dizer assim, né, dessa temática do podcast. E agradecemos mais uma vez pelo convite. Como é gratificante esse trabalho, que possibilita nos conhecer companheiros espíritas tão entusiasmados, tão envolvidos com o trabalho e com a divulgação do espiritismo. E ainda compartilham conosco seus conhecimentos e suas energias positivas e consoladoras. A tarefa que delegamos ao nosso amigo Daniel não foi fácil. Tema vasto, tempo exíguo, mas você deu conta, viu? Daniel, receba o nosso agradecimento pelo seu trabalho, dedicação, disponibilidade, pela boa vontade com que prontamente aceitou o nosso convite para nos auxiliar durante toda a 4ª temporada. Assim, estimado ouvinte, nos despedimos de você com um até breve, porque você não vai querer perder o 2º episódio, quando abordaremos mais 3 leis morais: a de reprodução, de conservação e de destruição. Até lá e muita paz.